Olá, seja bem-vindo ao nosso canal aqui, Memento Vivere, Memento Vivere. Lembre-se de viver. E no nosso canal aqui a gente tem esse espaço onde eu vou colocando ideias que habitam a minha alma, ideias que fazem parte da minha história, ideias que não nasceram em mim, ideias que eu fui buscando ao longo da existência, compartilhando vida, entendendo vida, conversando com tantas pessoas, lendo, buscando, pesquisando e aí, nesse momento da vida, compartilhando com você. E eu tenho procurado compartilhar de um jeito diferente, né? Usando aqui a tecnologia como ferramenta, mas tem sido uma aventura gostosa pegar esse caderno e ir fazendo anotações. Organizo um tema e vou anotando, refinando aqui para compartilhar com você. E hoje o tema da partilha é aprender a linguagem da vida. Olha como tem sido legal anotar, pega a caneta, vou. Olha, muito bacana, muito bacana. Reaprender a escrever, né? A gente está ali o tempo todo digitando. Eu tenho reaprendido a escrever e isso tem sido legal. Então, Memento Vivere, que são 50 provocações para a vida, e aqui em nosso espaço do canal, eu tenho expandido essas provocações. Claro, não estão no livro as provocações que eu vou colocando aqui, mas Memento Vivere tem ajudado muitas pessoas a repensarem a vida. E acho que isso é uma coisa legal, é uma coisa que eu faço o tempo todo, repensar a vida. E as provocações colocadas ali, que nascem do íntimo da alma como legítimas, como estruturantes para uma existência melhor. E tem sido bacana ver o resultado disso aí na vida das pessoas. E aqui em nosso canal a gente vai ampliando essas ideias, para a gente sempre ter algo novo para pensar. Aprender a linguagem da vida é o tema que eu pensei nessa breve conversa aqui. Sabe que, vamos pensar assim, né? Eu vou compartilhando minhas anotações. A vida é uma escola. A gente já ouviu falar tanto disso, né? Não tem quadro, lembra do tempo do quadro, né? De giz. Não tem quadro, não tem giz. Mas essa escola da vida, ela nos ensina muito com silêncios, nos ensina muito com dores. A vida é uma escola. Essa escola, a gente entra nela quando nasce e só sai dela quando a gente morre. Essa é a escola da vida. Eu posso ser um excelente aluno, posso ser um aluno rebelde, posso ser um aluno desinteressado, mas a vida é uma escola. E nesse aprendizado da escola da vida, outro dia eu estava revendo um pensamento, né, do grande boxeador que foi Muhammad Ali. Esse pensamento dele eu acho incrível. Eu coleciono muitos pensamentos que assim, ajudam a minha vida, ajudam a minha caminhada. Esse pensamento dele é assim: um homem que vê o mundo aos 50 anos, como quem via aos 20, perdeu 30 anos de vida. O que você acha disso? Um homem que vê o mundo aos 50 anos, como quem via aos 20, perdeu 3 décadas. Sabe, essa capacidade de a gente aprender nos leva inevitavelmente a fazer mudanças. Então, eu anotei aqui no meu caderno, estamos aprendendo? Eu sei interpretar a vida? Eu estou no processo de aprendizado? Aí eu vou fazer uma referência a algo que acontece não só em nosso país, mas em nosso país isso tem sido muito falado, que é a questão do analfabeto funcional. Você sabe que dados mostram que os números podem chegar até a 37% de pessoas que são analfabetos funcionais. São as pessoas que sabem ler, aprenderam a ler, sabem que um A, um G, um O, sabem, mas não sabem interpretar. Analfabetos funcionais. Tem pessoas com muitos diplomas, mas se a gente não sabe interpretar a vida, pode saber fazer um artigo com perfeição, pesquisar com esmero, pode saber ler corretamente, interpretar o texto, mas se eu não transformo isso em aprendizado de vida,
de que adianta? Eu coloquei uma frase assim: eu preciso aprender a língua da vida. A língua da vida. A língua da vida não é composta dessas letras que organizam o alfabeto e as palavras e as frases e os livros. Não, a língua da vida. A língua da vida é muito mais profunda que isso. Então eu preciso aprender a língua da vida, a linguagem da vida. E a linguagem da vida, ela é linda. E eu preciso me conectar com ela. Então eu coloquei aqui para a gente pensar 5 coisas, 5 elementos pequenos. Eu não tenho receita pronta, eu gosto muito de falar isso, nunca tenho receita pronta. São dicas para você. Há 5 questões que a gente podia pensar para aprender mais a linguagem da vida. A primeira delas talvez seja calar. Calar. Olha o contrassenso, para eu aprender a linguagem da vida, eu preciso aprender a calar. Eu fiquei fascinado com a história de um homem, pesquisa na internet a história de John Francis. Esse homem, na década de 70, ele ficou revoltado, um americano, ele ficou revoltado com uma situação que aconteceu no seu estado, um desastre ambiental, ele se revoltou. No dia do aniversário dele, ele diz, eu vou dar como... Ele falava muito, ele diz, eu vou dar de presente para as pessoas o meu silêncio. E ele gostou da experiência, aquele homem ficou 17 anos sem pronunciar uma palavra. Nesse período ele estudou, ele fez mestrado, fez doutorado sem dizer uma palavra. Ele só voltou a falar quando ele achava que tinha alguma coisa para dizer. A gente não precisa passar 17 anos sem falar, mas a gente precisa aprender a calar. A segunda questão é ouvir. Olha só a sequência. Eu tentei estruturar numa sequência que fosse bacana para a gente pensar. Então, para eu aprender a linguagem da vida, eu vou calar, então eu vou aprender a ouvir. O grande mestre que foi Jesus Cristo, ele repete muitas vezes uma frase que está nos evangelhos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. O terceiro elemento, aprender. Então eu calo, eu ouço, eu aprendo. Porque a vida é pedagógica. A questão é, eu quero aprender? Eu quero aprender essa linguagem da vida? Porque isso me leva ao quarto itemzinho pequeno aqui, olha. Calar, né? Ouvir, aprender, desfrutar. Desfrutar, olha que coisa boa. Então não é sobre aprender apenas técnicas, é desfrutar a vida. Aprender a linguagem da vida é desfrutar a existência. E quando é que a gente desfruta a existência? É no agora, é no momento presente. Memento vivere, lembre-se de viver. Desfrutar do jeito que somos. E aí a gente chega à quinta dica prática, que é praticar. Praticar. Falava muito para os meus alunos uma coisa assim: todo conhecimento só tem valor quando ele se transforma em algum aprendizado. Quando eu pratico isso, eu peguei o conhecimento e eu fiz uma mudança. Aí é que o conhecimento é válido, aí é que tem valor. Eu espero que isso tenha valor para você. Então, esses 5 elementos pequenos, o calar, o ouvir, o aprender, o desfrutar e o praticar, não é uma receita pronta, não é a panaceia. É uma dica de vida. Esse pode não ser o caminho mais rápido, mas eu acho que é um caminho bem estruturante para a gente. Eu termino a reflexão de hoje com um pensamento do nosso grande Carlos Drummond de Andrade. Olha só isso aqui. O desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Vamos aprender da vida? Vamos aprender a não desperdiçar a vida? Memento vivere é bem isso. Grande abraço para você.